gol sofrido apenas. Então, é fascinante o que faz o Liverpool nesta competição. Na Liga dos Campeões não joga desde 27 de novembro, quando ganhou em casa do Real Madrid por 2-0. Antes, também em casa, tinha vencido o Leverkusen por 4-0. Então, já tem um tempinho aí que o Liverpool não joga fora do país, fora da Inglaterra, já que os últimos jogos em casa na Champions, os últimos jogos na Champions tinham sido em casa. A última partida fora do Liverpool foi na Alemanha, em 23 de outubro, contra o RB Leipzig, quando ganhou por 1-0. Mas, de qualquer forma, vale a lembrança, o Liverpool acabou ganhando uma preparação maior, um descanso a mais para esse jogo, Mari e Filipão. A gente teria transmitido no sábado o derby, Everton e Liverpool pelo campeonato inglês, o derby de Merseyside, o clássico da cidade dos Beatles, mas pelo mau tempo, pela chuva, o gramado ficou sem condições, o jogo foi adiado e acontece que o Liverpool, então, joga hoje depois de 6 dias. O último jogo do Liverpool foi 6 dias atrás, o empate com o Newcastle em 3-3 aconteceu na quarta-feira da semana passada. Então, ganhou um descanso interessante, enquanto o Real Madrid foi o adversário do Girona. No sábado, o Girona jogou pelo Campeonato Espanhol e tomou 3-0 do Real Madrid em La Liga. Um jogo que no primeiro tempo foi 1-0 com gol do Bellingham, no segundo tempo Arda Güler e o Mbappé fecharam a conta. O Girona nem de perto faz a mesma campanha que chegou até a permitir um sonho de título na temporada passada no Campeonato Espanhol e pelo menos deu essa vaga para a Champions. O Girona atualmente é o nono colocado do Campeonato Espanhol com 22 pontos. Nesse momento não teria vaga para as Copas Europeias. E soma 4 jogos sem vencer na temporada. Perdeu a última partida pela Champions para o Sturm Graz na Áustria por 1-0, empatou fora como Vila Real no Espanhol 2-2 e teve uma eliminação vexatória para o Logroñés da Segunda Federación, o equivalente à Série D, a quarta divisão da Espanha, nos pênaltis na Copa do Rei, empatou por 0-0 e caiu nos pênaltis. Então, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 4 jogos. A última vez que o Girona ganhou foi do Espanhol por 4-1 em casa, 23 de novembro, pelo Campeonato Espanhol. E na Liga dos Campeões, especificamente, o Girona é apenas o 30º, com 3 pontos, ganhou uma partida e perdeu 4 na Liga dos Campeões. É bastante preocupante, o Girona ganhou só do Slovan Bratislava da Eslováquia, que por sua vez perdeu todos os jogos, né? Então fez o que todo mundo fez contra o Slovan, ganhou, fez 2-0 em 22 de outubro e de lá para cá perdeu para o PSV fora por 4-0 e para o Sturm Graz na Áustria pelo placar de 1-0. Então, gente, é um jogo que vale mais até para o Girona, né? Mas, ao mesmo tempo, espera-se mais do Liverpool. O Liverpool pode perder a liderança, se ele especialmente for derrotado pelo Girona, a Inter poderá passar o Liverpool, Barcelona e Borussia Dortmund que se enfrentam. Tendo um vencedor, o vencedor poderá se igualar ao Liverpool, se o Liverpool perder o jogo, mas o Girona tem uma situação mais delicada. Provavelmente, mesmo com uma vitória, ele não chegará na zona da classificação para os playoffs, até porque o Real Madrid fecha esse G24 com 6 pontos, joga com o Atalanta, né? Mas se o Real Madrid conseguir um pontinho, um mísero ponto, Girona já não chega mais nessa zona hoje. Agora, a questão é, se o Girona perder hoje, ele poderá estar quase matematicamente eliminado de qualquer possibilidade de seguir na Liga dos Campeões. Por isso que é um jogo até mais importante para o clube espanhol, apesar do momento fascinante que vive o time do Liverpool, invicto a 17 jogos com 15 vitórias e 2 empates no período. O Girona do Mirrell não tem o Ángel Herrera e o Viktor Tsigankov. John Solis é dúvida. A escalação que deve colocar em campo, o Girona tem Paulo Gazzaniga, Daley Blind,
Tem também o Lopes como Creice na zaga e o Miguel Gutierrez na lateral esquerda. No meio de campo, o John Solis deve ir para o jogo no sacrifício, formando uma dupla com o Donny van de Beek. Ivan Martin na armação, Portu na ponta direita, Arnaud Danjuma na ponta esquerda e o velhinho Christian Stuani no comando do ataque. É a provável escalação do time do Girona. O destaque é para o goleiro, que deve trabalhar muito diante do Liverpool. Goleiro argentino Paulo Gazzaniga, que nessa Liga dos Campeões ele apresenta uma marca de 4,2 defesas por jogo. É uma média interessante. Defendeu 70% das finalizações realizadas contra a meta do Girona, para se ter uma ideia, né? Cada 10 finalizações que vão no gol, 3 ele toma, beleza, mas, né, 7 ele defende. E o Arne Slot, técnico do Liverpool, não tem o Alexis McAllister, que está suspenso para esse jogo. Ibrahima Konaté, Federico Chiesa e Diogo Jota estão lesionados. Constantinos Tsimikas é dúvida para esse jogo. E a provável escalação do time do Liverpool tem Kaomin Kelleher, Alexander-Arnold, Joey Gomes, Virgil van Dijk e ainda o Andrew Robertson. Do meio de campo, Curtis Jones, Ryan Gravenberch. Na ponta direita, Mohamed Salah. Na armação, Dominic Szoboszlai. E na ponta esquerda, Cody Gakpo, como Darwin Núñez no comando do ataque. O Kelleher fez ótimas atuações também, tanto é que o Liverpool só tomou gol em uma partida, né? Tem 4 clean sheets aí o Liverpool nesse campeonato, nessa Liga dos Campeões, mas claro que Salah também é sempre uma expectativa de grandes atuações. Na Liga dos Campeões, em comparação ao campeonato inglês, ele tá devendo um pouco em gols. Em 5 jogos ele fez um golzinho, mas deu 4 assistências. E aqui tá uma grande diferença, né? Um grande garçom nessa Liga dos Campeões. No campeonato inglês é ao contrário, tem mais gols do que assistências, mas na Liga dos Campeões, coincidentemente, está se destacando pelo elevado número de assistências distribuídas o Mohamed Salah. Inclusive, se a gente olhar ali para uma classificação geral de assistências, Mohamed Salah, Charles de Ketelaere da Atalanta e Igor Paixão, brasileiro ex-Coritiba do Feyenoord, são os líderes em assistências nessa Liga dos Campeões. Dito isso, Mari e Filipão, estaremos conferindo este jogo. A prévia da Academia das Apostas Brasil é Liverpool para vencer. E a gente vai estar esperando aí pela galera, então, 2h45 da tarde, horário de Brasília, 17h03 horas portuguesas. A vitória do Liverpool entrou, inclusive, nas melhores apostas do dia. Bom, além disso, no mesmo horário, nós estaremos monitorando, claro, as outras partidas. Neste caso, a outra partida que vai ser entre o Dinamo Zagreb e o Brest. Aliás, o Dinamo Zagreb e o Celtic da Escócia. E esse jogo aqui, só a lembrança que eu quero fazer é que é um confronto direto. O Dinamo é 23º com 7 pontos, o Celtic é 20º com 8. Dois times que estão pegando aí as últimas vagas de playoffs pré-oitavas. Dinamo Zagreb não venceu nas últimas 5 partidas da temporada e contando nesse histórico 4 jogos do campeonato croata. O Celtic vem embalado por 3 vitórias no escocês sem tomar gol, mas tenta também aí na Liga dos Campeões se encaminhar entre os 24 primeiros colocados. Interrompendo só, não é? Claro que o jogo de Girona, Liverpool, vai ter mais galera a assistir, não é? Mas esse jogo aí do Dinamo Zagreb acho bastante interessante. O mercado também já espera ambas marcam. Eu acredito que o gol não vem muito cedo, então deverá dar essa oportunidade de fazermos a entrada em BTTS no nos primeiros minutos do jogo. Mas os jogos do Celtic, pelo menos na Champions League, têm sido bastante movimentados. Vai ser bom de assistir também. O juiz é o Zweier, Felix Zweier. E o outro qual é? Alguém viu? Só curiosidade. Benoit Bastien. Isso, do jogo do Girona é ele, que é da França, né?
Teremos Isso. esses árbitros, então, para os primeiros jogos. O Escanteios SA até falou, eu gosto desse jogo, do Zagreb Celtic, as duas equipes finalizam muito, acertam muito gol, tem médias altas de gols marcados. Vamos ver, né? E é meio que um jogo da vida aí pro Zagreb, né? Isso. Até para encerrar essa seca de jogos sem vencer, né? Contando o campeonato croata e tendo a oportunidade de passar o próprio Girona. Vai ser bem interessante mesmo. E até o que o Escanteios falou, né? Os dois têm 10 gols marcados em 5 jogos, ou seja, uma média de 2 gols marcados por partida. A Inter, por exemplo, faz uma bela campanha vice-líder e tem 7 gols, é que tem a defesa perfeita. O Real Madrid fez 9, o PSG fez 3, a Juventus fez 7, né? Então são times que, apesar de não terem todo esse hype, vem se destacando justamente por um grande número de gols marcados. Bem pontuado aí também pelo Escanteios SA. Bom, galera, mas o bicho pega é às 5 da tarde, né? Horário nobre, 5 da tarde para o Brasil, 20 horas, horas portuguesas. Aí serão 7 jogos, Mari e Filipão. Já é preciso fazer esse filtro. A gente vai narrar Atalanta e Real Madrid. E eu acho que não tinha como ser diferente, né? Primeiro que é o encontro entre o atual campeão da Liga Europa recebendo o atual campeão e maior campeão da história da Liga dos Campeões. Então é um confronto que se repete nesta época, nesta temporada. A gente fez lá no início da temporada, em 14 de agosto, a Supercopa, que o Real Madrid ganhou da Atalanta por 2-0 depois de um 0-0 HT. Mas o momento agora é muito diferente. O time da Atalanta vem completamente embalado, 9 vitórias consecutivas. É uma marca impressionante. A Atalanta alcançou no fim de semana a liderança do campeonato italiano com 34 pontos. Tá 2 à frente do Napoli, 3 à frente de Inter, Fiorentina, Lazio, 4 pontos à frente da Juventus, já tá 12 na frente do Milan. E a Atalanta parece imparável. Será que o Real Madrid consegue parar a Atalanta? A Atalanta fez 2-1 no Milan na sexta, a gente conferiu aqui na academia. O Real Madrid, eu até citei antes falando do Girona, vem de um 3-0 que aplicou fora de casa no Girona, mas antes disso tinha perdido para o Atlético Bilbao por 2-1. E a campanha na Liga dos Campeões, o jogo pesa muito mais para o Real Madrid. Real Madrid é 24º com 6 pontos, e se ele não ganhar esse jogo, poderá sair da zona dos playoffs, a zona dos playoffs pré-oitavas, e depois só terá 2 rodadas para tentar se recuperar. Já a Atalanta está em quinto com 11 pontos, se não vencer, pode até sair do G8, lembrando que os 8 primeiros vão direto para as oitavas, mas acho que essa campanha já está muito boa para a Atalanta, independentemente do resultado de hoje. A Atalanta é uma das 3 equipes invictas, junto do Liverpool líder, da Inter vice-líder. O Barcelona e o Dortmund, por exemplo, tem 1 ponto a mais que a Atalanta, mas já perderam. A Atalanta até aqui coleciona 3 vitórias e 2 empates na Champions, na Liga dos Campeões dessa temporada. O Gianpiero Gasperini não contará com o Juan Cuadrado, David Zappacosta é dúvida. Provável escalação tem o goleiro Marco Kardecek, Kosunu, Rien e Kolasinac na defesa. Bellanova, Martin de Roon, Ederson e Matteo Ruggeri fazendo a linha de 4 do meio campo. Charles de Ketelaere na armação. Ademola Lookman e Matteo Retegui no comando de ataque. O Lookman, que foi o herói da conquista da Liga Europa, fez gol agora contra o Milan. Na Liga dos Campeões tem 2 gols e 1 assistência em 4 jogos. Espera-se muito sempre dele. E vejamos, vamos ter um duelo legal aí de Lookman de um lado, Vini Júnior, Mbappé do outro. O Carlo Ancelotti no Real Madrid segue sem Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, o Alaba que está desfalcando há muito tempo, Éder Militão e o Daniel Carvajal. Rodrigo deve ficar de fora e o provável time tem Courtois, Lucas Vazquez, Raul Asensio, Antônio Rudiger e o Fran Garcia, uma defesa um pouco mais mexida com o Asensio e o Fran Garcia. No meio de campo, Modric, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior. Destaque para o Vini Malvadeza. Vamos ver se o Vini aparece bem aí. O último jogo dele foi contra o Leganés.
quando ele deu assistência, jogando aí pelo Campeonato Espanhol no 3-0. Na Liga dos Campeões, o Vini tem 4 gols, nenhuma assistência, mas com muitos gols aí aparecendo na Liga dos Campeões, claro que por conta do hat-trick lá contra o Borussia Dortmund, né? Só contra o Dortmund foram 3. Ele marcou também um de pênalti na derrota para o Milan, que foi o último jogo que ele disputou pela Champions aí com o Real Madrid, derrota em casa pelo placar de 3-1. Vejamos se o Vini consegue colaborar como o Real Madrid hoje. Dito isso, fica esse destaque também porque esse jogo entrou nas melhores apostas do dia, com uma recomendação de ambos marcam, e na prévia da Academia das Apostas Brasil também lá no nosso site vocês podem conferir recomendações sempre, vocês sabem, tem tudo em academiadasapostasbrasil.com. E lá na prévia a recomendação foi de over 2.5 gols, quem sabe para ter uma odd melhor de trabalho dá para envolver as duas opções. Dito isso, vamos para os jogos que interessam mais aqui, o Filipão e a Ari. Um deles tá inclusive nas melhores apostas do dia, Bayer Leverkusen e Inter de Milão. Dupla chance da Inter de Milão entrou lá nas melhores apostas do dia e nós teremos esse duelo que chama bastante atenção, pois na tabela de classificação do campeonato, a Inter está em segundo e nenhum gol sofrido ainda em 5 jogos, uma defesa perfeita até aqui, pode assumir a liderança se o Liverpool tropeçar mais cedo, e o Leverkusen é sexto, com 10 pontos ganhos. Leverkusen está melhor na Liga dos Campeões do que na Bundesliga, aparentemente, mas está se reencontrando. Leverkusen ganhou os últimos 5 jogos, não perdeu nos últimos 6, empatou com o Bochum 1-1 e depois só ganhou. 5-2 em casa no Heidenheim, na Bundesliga, 5-0 em casa na Champions, no Salzburg da Áustria, 2-1 fora no Union Berlin pelo campeonato, 1-0 fora no Bayern de Munique pela Copa, né? A Bossal lá, que vocês lembram, e o 2-1 contra o São Paulo, mais recentemente, no sábado pelo campeonato. E a Inter vem de 3 vitórias seguidas, uma longa sequência invicta também de 13 jogos, mas essa sequência invicta fez um 5-0 fora no Verona, ganhou em casa do Leipzig pela Champions por 1-0 e ganhou do Parma sexta-feira pelo placar de 3-1. Vejamos então o que acontece desse jogo, Filipão. O Xabi Alonso não tem o Amine Adli, Jonas Hoffmann, Victor Oko, Boniface. O Patrick Schick é dúvida, provável escalação do Leverkusen tem Radek, Tapsoba, Tá e Hincapie, Andrich, Palacios, Xhaka, Frimpong, Grimaldo, Nathan Telha e Florian Wirtz, que evidentemente é o destaque do time na temporada. O que tá fazendo é impressionante. Na Liga dos Campeões, o Wirtz tem 5 gols em 5 jogos e ainda mais uma assistência. E, por exemplo, no último jogo agora do campeonato, no 2-1 com o São Paulo, ele fez um gol. Do outro lado, no entanto, é esse time de uma defesa intransponível, uma defesa que ainda não foi furada. Simone Inzaghi ainda assim não conta com o Benjamin Pavard, que está machucado. Rafael Di Gennaro é outro desfalque, mas é goleiro e o titular da função é o Jan Sommer de qualquer maneira, que vai para o jogo com Jan Bissek, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni à sua frente. Um pouquinho mais à frente, Salihanoglu, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, o Dumfries na ala direita e o Di Marco na ala esquerda, e o ataque de Marcos Thuram e Lautaro Martinez. Bom, com essas marcas defensivas mais impressionantes, claro que o destaque vai para o Jan Sommer, o goleiro recordista em clean sheets, já que não tomou gol em nenhum dos 5 jogos que disputou nessa Champions. Será que é hoje? E aí, Filipão, o que tu viu para esse jogo entre Inter e Leverkusen na Alemanha, na casa do Lever? Não, eu vou estar exatamente contra a defesa do Inter de Milão. Acho que é hoje que vai sofrer esse primeiro golo na Liga dos Campeões. Vai defrontar um Leverkusen que vive um bom momento, a nível ofensivo está muito, muito competente, apesar das ausências, não é? A ausência do Boniface, acho que é ausência, não é? Eu sei que você falou há pouquinho. Ausência, É sim. isso.
Mas ainda assim, acho que é hoje que vai sofrer esse golo. Ambas marcam, está 1,70, está um modo um pouco mais baixo, mas acho que faz todo sentido estar a favor desse ambas marcam entre Leverkusen e Internacional. O resultado um igual é um placar que eu imagino muito, um igual no final dos 90 minutos. E uma coisa é, até pode tomar umas, não imagina se também a Inter tomando muitos, né, Filipão? Isso, eu imagino um. Perfeito. Até porque seria impressionante chegar a 6 rodadas sem levar gol, né? Bom, temos vários outros jogos, galera, e vocês vão resenhando conosco também aqui na Academia das Apostas Brasil. O Escanteios SA até pergunta se foi contra o City que choveu finalizações da Inter nas partidas aí recentemente disputadas. Foi naquele 0x0, acho que sim, ó. Naquele 0x0 foram 5 chutes a gol do City, 3 da Inter, mas ao todo foram 23 finalizações do Manchester City e 13 da Inter, 36 do jogo. Mas a galera tá mandando mensagem aqui, ó. O Escanteios também falou de 3 jogos que caíram no filtro dele e falou de Brest e PSV para ele ambos marcam. E eu quero saber o seguinte, Mari. Sei que para Brest e PSV tu também tem olhos. Esse jogo também é legal. O Brest é 11º com 10 pontos ganhos e recebe o PSV, que é 18º com 8 pontos, mas é um recebe com um asterisco, né? Com uma observação, galera. O jogo vai ser disputado em Guingamp, né? No estádio do Guingamp, porque o do Brest não atende às exigências mínimas da UEFA para receber essa fase da competição. E o Brest, do técnico Eric Roy, ele tem alguns desfalques, o Bradley Louco, Jonas Martin, Pierre-Les Melou, Soumaïla Coulibaly são desfalques certos, Romain Favre e Kenny Lala são dúvidas, Ludovic Ayork tá suspenso para hoje, provável Brest tem Bizot, tem também o Edmilson Fernandes, aí tem o Chardonnay como cardinal na zaga e o Haidara na defesa. Pouquinho mais à frente o Madi Camará com Magnete, Dumbiá, Del Castilho, tem também o Matias Pereira Lage e no comando do ataque a presença do Abdallah Sima. Quem mais vem chamando a atenção desse time é o zagueiro Julián Le Cardinal, vem tendo boas atuações desse time do Brest, que recebe o PSV do Peter Bosz, sem contar com o Serginho Dest lesionado. Gerdi Schutten é dúvida para hoje, não deve sair jogando. E o provável time do PSV tem Benítez, Karsdorp, Flamingo, Boscagli e Dams. Aí a presença do Mauro Júnior, junto do Saibari e do Malik Tillman, com Bakayoko, Luke de Jong e Noah Lang. É o provável time do PSV para hoje. O Malik Tillman, jogador dos Estados Unidos, é o grande destaque da equipe nessa Champions, tem 3 gols e 2 assistências na Liga dos Campeões e marcou na sexta-feira quando o PSV goleou, fez 6-1 no Twente, no campeonato holandês, na Eredivisie. O PSV embalado, Mari, ganhou os últimos 6 jogos e fez 6 num jogo, 5 no outro, 3 em outro, 5 de novo, 3, 4, quer dizer, não baixa de 3 gols esse time nessa sequência de vitórias. Enquanto o Brest perdeu 4 dos últimos 5 jogos, a exceção foi vencer o Strasbourg no penúltimo jogo em casa no francês, 3-1, mas a última partida, sexta-feira, perdeu fora para o Lille, pelo placar de 3-1 no Campeonato Nacional. Então conta pra gente aí, o Brest tá na frente na tabela da Liga dos Campeões, mas parece que o momento é melhor do PSV, Mário. O que tu viu de bom pra essa partida? Vejo aí um jogo bem aberto entre essas duas equipes, né? É verdade que o momento aí do Brest não é dos melhores, mas tem se mostrado aí uma equipe ofensivamente bem competente, né? Então tô pegando aqui aquele mercado combinado, tá? De ambos marcam e over 2.5, tá? Da partida. É a minha sugestão aí pra esse jogo. Odds 1,90, achei bem boa essa odd. Se desse pra pegar aí até
o ambos marcam sozinho pegaria, mas a 1,61 aí pro pré-live não acho interessante e também não vejo 1-1 aí como um resultado muito bom para ninguém nesse jogo. Então, fiz esse mercado combinado aí para já estar cercado, tá? Odds 1,90. Boa. E, Filipão, eu sei que na live a galera vai estar perguntando toda hora, né? Tem time português em campo, não poderia ser diferente. As perguntas são dirigidas para ti e já é bom que tu fale aqui pra gente sobre esse Sporting, Filipão. Era um time mágico com o Rubem Amorim. Ele foi embora, coincidência ou não, 3 derrotas seguidas, inclusive um vexame, perdendo em casa para o Arsenal por 5-1 no último jogo pela Liga dos Campeões. Aí perdeu para o Santa Clara em casa por 1-0, perdeu para o Moreirense por 2-1 ainda na quinta-feira. Pelo menos chega um pouquinho mais descansado para pegar esse Bruges, que jogou no sábado pelo belga e ganhou por 2-1 fora de casa do McKellen. E o Bruges chegou a 3 vitórias seguidas e, mais do que isso, 10 jogos invicto. Mas, por exemplo, na última partida da Champions, empatou fora com o Celtic pelo placar de 1-1. A questão é, o Sporting é 10º pelo belo início que teve na Liga dos Campeões, com 10 pontos ganhos, tem a chance de ingressar no G8, que leva direto para as oitavas de final, só que o momento é bem preocupante. E o Bruges é 22º com 7 pontos, está dentro da zona de classificação para os playoffs, pré-oitavas. Bom, o técnico Nick Hein do Clube Bruges não tem o Bjorn Meyer para esse jogo, deve escalar Mignolet, Seis, Ordonez, Mekele e De Kuyper, e Achari, Onyedika, Van Aken, Jutgla, Skovolsen e Christos Tisolis, que é um jogador que nós conhecemos aqui na Academia das Apostas Brasil há muito tempo, né? Da época que ele estava no Fortuna Düsseldorf, jogando Bundes 2 e tudo mais. O Christos Tisolis, belo ponta esquerda, que fez um gol até aqui, né? Em 5 jogos na Champions. Vejamos se consegue colaborar com algo mais. Ele que é jogador da seleção grega, mas nos últimos 4 jogos em que atuou, colaborou como uma assistência. Antes disso, teve um show, um 7-0 contra o Santruidens. Ele fez 4 gols numa mesma partida, fez um pôquer recentemente. E o Sporting do João Pereira, Filipão, sem Pedro Gonçalves, sem Nuno Santos, Eduardo Quaresma também lesionado, o Franco Israel também, né, vem ficando de fora, mas até aí tudo bem, porque fica essa dúvida só, hoje que parece que vai jogar, não sei o que tu viu aí de informação, se ele jogar tem à frente o Debast, o Diomandé e o Gonçalo Inácio, Catamo, Morita, Hillman e o Matheus Reis, com o trio ofensivo sendo formado por Francisco Trincão, Maxi Araújo e, claro, né, Victor Gyökeres é de quem se espera aí que possa ser a salvação desse Sporting que vem de 3 derrotas seguidas. O Gyökeres fez 5 gols e deu uma assistência em 5 jogos na Liga dos Campeões, só que nessa sequência de derrotas foi mais discreto, né, Filipão? Ele fez 1 gol contra o Moreirense quinta e de pênalti ainda, né? Então, tá meio que sumido, assim como o futebol do Sporting. Desde que o Rubem Amorim foi embora, quero saber o que dá para projetar para essa partida, Filipão. Primeiro falar que o Sporting está numa pressão absurda. Os adeptos têm insultado, eu vi que insultaram o presidente do Sporting, né, que foi um dos grandes responsáveis por essa mudança nos últimos anos. E por ter perdido uns dois jogos ou 3, já virou alvo dos adeptos. Neste jogo em específico, acho que é um jogo. Ô, Filipão, mas eles queriam o quê também? Eles queriam que o presidente algemasse o Rubem Amorim no banco de reservas do José Alvalade? Aqui em Portugal, se tem uma coisa certa, ninguém consegue entender adeptos de Sporting, sempre foram assim. Se tiver algum sportinguista no chat, pode até ficar chateado, mas é verdade. Quando o Sporting está muito mal, eles aceitam, quando está muito bem, eles ficam loucos e acham que vão ganhar tudo até o final da. Vou ganhar tudo nos Para próximos sempre. anos. Então, o momento não é bom, mas acho que não é para tanto. Não é para tanto. O Sporting acho que tem potencial para se recuperar dessa má fase.
Hoje pode ser um jogo onde o Sporting, se vencer, até já dá alguma motivação. Eu não acho que vai ser um jogo muito fácil. Acredito que o Sporting vai sofrer esse golo. Eu, nesse jogo em específico, não vou no ambas marcam, mas sim no 2.5, que já tem modo próximo de 1,80. E o Sporting, tomando esse golo, provavelmente vai se expor bastante para tentar virar a partida. Então, 2.5 nesse jogo do Bruges Sporting, acho bastante interessante. Estou curioso para perceber aí qual vai ser a reação do Sporting nesse jogo. O treinador está muito pressionado, muito pressionado. Ah, eu gostei aqui, o André Robalo falou, nós queríamos um treinador e o João Pereira não é um treinador. Isso, boa, boa. Boa. Bom, galera, os outros jogos aí, Salzburg e PSG, vocês podem conferir também a prévia no nosso site da academia. O PSG é outro gigante pelo dinheiro, né? Pressionado e tal. Tá em 25º, tá numa situação complicada. Se o PSG não ganhar hoje, fica difícil. Depois de hoje, faltarão só 2 rodadas, galera, só 2 jogos. E o PSG vai estar visitando então a equipe do Salzburg, que é uma grande decepção, com 3 pontos apenas. Os times da Red Bull vão muito mal, impressionante, né? O Leipzig também, a gente comentava sobre essa má fase aí de todos os clubes irmãos. E o Leipzig vai estar recebendo o Aston Villa que é 9º colocado no campeonato, na Liga dos Campeões, né? Na fase de liga, então é outra partida que tem prévia lá no nosso site para vocês conferirem informações, estatísticas e muito mais, tá certo? E fica o convite, galera. Então, estaremos daqui a pouquinho com vocês para Girona e Liverpool e ainda de olhos em Dinamo Zagreb e Celtic e mais tarde Atalanta e Real Madrid, mas também olhando para Leverkusen e Inter, Shakhtar e Bayern de Munique, né? Outro jogo que também acontece no horário aí e vocês têm a prévia no nosso site, olhando para esse Sporting, visitando o Clube Bruges, até mesmo para esse Brest PSV. Tudo isso a gente vai estar de olho ao longo dessa terça-feira na Academia das Apostas Brasil, a última terça-feira de Liga dos Campeões de 2024. Quem quiser mais basquete, por exemplo, NBA, galera, tá no nosso site também, artigos aí que projetam os jogos desta noite pela Copa NBA, jogos das quartas de final e recomendações aí para trabalhar com pontuações, tanto de jogador, no caso o Antetokounmpo no jogo do Bucks contra o Magic, mas também trabalhar em pontos do jogo, no jogo do Oklahoma City Thunder contra o Dallas Mavericks, opções aí que a galera tem para conferir, para dar uma leitura lá no nosso site, nos artigos da Academia das Apostas Brasil, tá certo? Esperamos vocês logo mais, dose dupla de Liga dos Campeões para fortalecer a terça-feira aqui na Academia das Apostas Brasil. Até mais!